A gente vai ver hoje dos versículos 7 aos versículos 14. Então, Efésios 1, versículo 7 ao versículo 14. Vou fazer a leitura aqui de todo o texto e depois a gente vai passando aqui pelos principais pontos. Então, o versículo 7 diz assim: Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, essa passagem aqui, né, ela começa ali no versículo 3, que foi a passagem que o Rubinho trouxe para a gente no domingo passado, né? Ele trouxe falando a respeito do Pai, dos versículos 3 ao 6, e essa passagem vai até o versículo 14, né? Então, do versículo 3 ao 14, como o Rubinho já tinha dito, né, isso é uma única frase no original, né? Isso é um salmo de louvor em que Paulo está falando aqui pela redenção e consumação das coisas em Cristo. E na primeira estrofe, que é ali dos versículos 3 ao 6, ela vai se relacionar com o passado, né? Então, Paulo começa falando do passado, da obra ali que o Deus Pai realizou, né? Do plano dele, Deus Pai como o centro de todas as coisas ali. A segunda estrofe, que é o que a gente vai ver hoje, na verdade a gente vai ver a segunda e a terceira desse hino, desse salmo de louvor aqui de Paulo, que é dos versículos 7 e 14, está relacionado com o presente e vai falar então da obra redentora de Cristo por nós. E dos versículos 13 e 14 ali, né, vai estar relacionado ao futuro, falando então da consumação da redenção, exaltando o ministério do Espírito Santo, né? Então, é uma passagem bem diferenciada, digamos, na Escritura, né? E a gente não vê o termo trindade em nenhum lugar da palavra, né? Não existe essa palavra na Bíblia, mas aqui o que Paulo está fazendo é exatamente explicando esse conceito, né? Como a trindade trabalha no plano da salvação. Então a gente viu o Pai, agora a gente vai ver a obra do Filho e do Espírito Santo. Então, só para resumir aqui, né, o que a gente está falando, depois a gente entra nos versículos de fato. Então, do versículo 3 ao 6, o Pai ele é louvado por ter concedido toda sorte de bênçãos espirituais, né? Então, o que a gente viu no domingo passado ali? Dos versículos 3 e 4, Paulo fala que o Deus Pai elegeu, então, né, ele escolheu os crentes para a santificação. O versículo 5, ele predestinou crentes para a adoração. E no versículo 6, ele concedeu graça aos crentes por meio de Jesus Cristo. Agora a segunda estrofe, né, que é o Filho, ele é louvado então por ter realizado a salvação para os crentes, começando no versículo 7, indo até o versículo 12, como a gente já falou. Então, a gente vai ver hoje, dos versículos 7 e 8, Paulo ele vai falar aqui que Cristo ofereceu redenção através do perdão dos pecados em seu sangue. Os versículos 9 e 10, ele vai falar que ele ofereceu a revelação do plano de Deus de trazer todas as coisas ali sobre o controle de Cristo. E nos versículos 11 e 12, ele vai falar que Cristo ofereceu ali a aceitação diante de Deus segundo seus propósitos soberanos de eleição. E Paulo vai acabar essa parte, então, né, com o Espírito Santo sendo louvado, nos versículos 13 e 14.
No versículo 13, ele vai falar que o Espírito selou aqueles que creem no Evangelho como um sinal da posse de Cristo, que é o versículo 13, e o versículo 14, ele selou aqueles que creem no Evangelho como uma garantia da sua máxima salvação. Então, Paulo, quando escreveu esse texto aqui, ele pensou nessa divisão, né? Ele começa a carta se apresentando, né? Dando as credenciais de quem ele é ali, como a gente viu com Marquinhos, que ele era um apóstolo ali designado pelo próprio Senhor Jesus. E aqui Paulo muda um pouco, né? Paulo, em vez dele começar falando sobre o que ele se propôs, ele começa louvando a Deus pela obra que ele fez. É uma estrutura um pouco diferente do que Paulo usa nas outras cartas ali. Então, no versículo 7, vou ler novamente esse versículo aqui, aí a gente vai passar alguns pontos do que Paulo quer trazer para a gente. Então, versículo 7 diz: Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, Paulo estava falando sobre a obra do Pai, agora ele vai mudar o foco para falar sobre o Filho, né? Então, Paulo ele vai desviar a atenção agora. Ele estava falando do passado, do que Deus fez lá desde a fundação do mundo, agora ele vai falar sobre o presente, sobre a obra de Cristo nas nossas vidas. Vai desviar do Pai para o Filho, vai desviar ali do céu para a terra a nossa atenção, né? Então, todas as bênçãos que a gente recebe do Deus Pai, a gente recebe na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós somos abençoados nele, e Paulo, até o versículo 12, ele vai falar 4 bênçãos que nós recebemos no nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vai ver quais são essas bênçãos aqui, né? Então, a primeira delas está exatamente no versículo 7, né? Na verdade, são 2 no versículo 7. Então, diz que nele nós temos a redenção. Então, a primeira dessas bênçãos aqui recebidas em Cristo é a redenção. Então, essa palavra ali, né, redenção, redimir, o sentido dela, né, ela era usada para o resgate de um homem que estava numa situação ali, né, ele era um prisioneiro de guerra ou ele era um escravo. Então, essa palavra redimir era quando essa pessoa era libertada dessa condição. Ela também se aplica para libertação de um homem que estava sob sentença de pena de morte. Então, Barrabás, por exemplo, é um exemplo desse, né, que ele foi redimido, ele foi liberto da pena de morte que estava sobre ele ali. E a mesma palavra que se usa para referir à libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, né? Então, o povo de Israel, quando eles saíram daquela escravidão, quando Deus guia eles ali, né, envia as pragas, o faraó então decide eles irem, deixam eles irem, e depois eles são engolidos ali pelo mar. Essa libertação dessa escravidão é essa palavra aqui, né, redenção, remissão. Eles estavam saindo daquela condição de escravidão. E essa palavra, no original, ela quer dizer exatamente comprar e deixar livre mediante um pagamento. Então, a ideia fundamental dessa palavra é tornar uma pessoa livre, uma pessoa ou uma coisa, né, que era propriedade de outra. Então, ela fazia, né, ela estava sobre digamos assim, né, a propriedade de uma outra pessoa, e agora ela passa, então ela é comprada e essa propriedade é passada então para o comprador ali, né? E então Paulo ele está falando aqui que nós recebemos isso de Cristo. Na época de Paulo existia muito essa expressão por causa do regime que eles viviam de escravidão, né? Então, com frequência, quando um escravo ele era comprado e ele recebia liberdade, ele era redimido daquela situação que ele estava, e Paulo ele está falando que Cristo fez isso com a gente. Então, Cristo nos comprou e nos deu a liberdade da escravidão em que a gente estava. E não só disso, mas a gente tem diversas liberdades em Cristo, né? A gente pode falar aqui
A gente foi liberto, sim, da escravidão do pecado, mas a gente foi liberto do poder de Satanás, a gente foi liberto do mundo, a gente foi liberto da lei. Então, nós temos diversas liberdades na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Em cada um desses casos, desses exemplos, né, seja do prisioneiro, seja do escravo, seja daquele que estava sob sentença de morte ou do próprio povo do Egito, a ideia principal é: você está numa situação em que você não pode sair por sua própria conta. Então, você está refém daquela situação, você não tem como sair dali. Ou, mesmo se for uma dívida, você não tem condição de pagar aquela dívida. Então, você nunca vai sair daquela situação, a não ser que alguém intervenha e faça algo por você. E essa ideia, então, né? Redenção é comprar, mediante um pagamento de um preço, a liberdade de outra pessoa. Então, é isso que Cristo faz com a gente. Nós estávamos numa situação que a gente não podia sair, nós éramos escravos do pecado. Efésios vai falar mais para frente, né, de que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Um morto, ele não pode sair da condição, ele vai permanecer morto né, até a eternidade, mas Cristo, então, ele interveio nessa situação e ele, então, falou: você não tem como sair dessa situação, mas eu vou te dar essa liberdade que você não pode adquirir. Então, nós tínhamos uma dívida que nós não poderíamos pagar, mas Cristo pagou essa dívida e nos trouxe essa liberdade. Então, a primeira das bênçãos é a redenção, é a libertação da nossa escravidão, a libertação da morte através de Cristo. E no versículo diz, né, que o preço da nossa redenção, né, porque se a redenção é comprar mediante um preço, qual que foi o preço? O preço foi o próprio sangue de Cristo. Então, você lê ali no versículo 7, né, nele temos a redenção por meio do seu sangue. A gente já viu isso já em 1 Pedro também, né? Então, abra suas Bíblias em 1 Pedro, ou podem acompanhar ali na tela, 1 Pedro, versículo 18 e 19. 1 Pedro 18 e 19 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, mesma palavra aqui, da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, por que nós não podíamos pagar esse preço, irmãos? Porque nós não temos nada com esse valor para pagar a dívida que era necessário. O único meio de pagamento que poderia quitar essa dívida era o próprio sangue de Cristo, né? Precioso sangue de Cristo. Como Pedro fala aqui, não, o que a gente pode oferecer? Prata, ouro, coisas materiais, coisas que são perecíveis, que o tempo consome, mas Cristo, ele oferece o seu próprio sangue e por isso então que ele consegue pagar a dívida dessa libertação então que nós precisávamos, né? E o texto ele continua dizendo, né? Então nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, no segundo lugar, a segunda bênção que a gente recebe em Cristo é o perdão dos nossos pecados. Então diz aqui que Cristo ele nos perdoou, né? Então, o verbo perdoar, ele quer dizer ali levar embora. Então, Cristo, ele leva os nossos pecados embora para que eles nunca mais sejam vistos, né? Ele some, ele desaparece com os nossos pecados ali. E dessa forma, então, não tem mais nenhuma acusação que persista contra nós, né? Lá em Colossenses capítulo 2, os irmãos não precisam abrir, mas no versículo 14, próprio Paulo vai falar, né, que ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz.
Então, Cristo, ele removeu a culpa dos nossos pecados, ele removeu essa dívida que nós não poderíamos pagar, né? Essa ideia quando João fala, né, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que leva embora o pecado do mundo, né? Então, a acusação que nós tínhamos depois que Adão caiu e o pecado veio ao mundo, ela é eliminada, ela é paga, né? A escrita de dívida é rasgada, não existe mais essa necessidade de um pagamento, porque Cristo, ele pagou e nos perdoou dos nossos pecados, né? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, os versículos 7 e 8, eu gosto bastante dessa passagem, que ela faz a gente lembrar um pouco do que Cristo fez por nós. Olha lá, versículo 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aqueles a quem o Senhor não atribui culpa. Então, Paulo está falando aqui em Romanos, né, que aqueles que creram em Cristo, aqueles que depositaram a fé nessa obra redentora do Senhor Jesus Cristo, eles têm os seus pecados apagados, né? Levados embora aqui. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E se nós somos culpados, por que Deus não atribui culpa sobre nós? Porque o preço foi pago. Cristo pagou esse preço com o seu sangue. Então, nós somos libertos dessa dívida que nos era contrária. Então, segunda bênção que nós temos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo é o perdão dos pecados. E Paulo ele vai continuar aqui, então, dos versículos 8, 9 e 10. Então, volta lá para Efésios capítulo 1, os versículos 8 e 9 eu vou ler aqui. Primeira Efésios capítulo 1, versículos 8 e 9. Diz assim: a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então, a terceira bênção, a terceira obra pelo qual a pessoa do Senhor Jesus Cristo é louvado aqui, é que ele nos revelou a vontade de Deus. Então, Deus não apenas recebe e perdoa aqueles a quem ele reconciliou, né, consigo mesmo como filhos, mas ele ilumina o nosso entendimento e ele nos revela, então, né, nós temos a compreensão do propósito de Deus. E a gente já vai ver o que é esse propósito, esse mistério aqui, né? Então, a graça de nós é derramada com toda sabedoria e entendimento. A ideia de que Deus derrama sobre nós a capacidade de entender quais são os planos de Deus, qual é a vontade de Deus para nós, né? Nós só conhecemos as coisas como elas realmente são e nós temos a compreensão de como agir corretamente em cada situação, porque Deus ele revelou o que nós deveríamos fazer, revelou os seus planos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? E a ideia da palavra revelação é tornar conhecido algo que não era possível conhecer pelo nosso próprio entendimento. Então, se Deus não tivesse deixado a sua palavra, se Cristo não tivesse vindo ao mundo e revelado isso a nós, a gente jamais saberia disso aqui. A gente jamais saberia dessa obra, né? A gente poderia supor. Como os descrentes fazem, né? Então, aqueles que não creem em Cristo, né, eles se fazem perguntas, né? Como é que será que o mundo foi criado? Parece que existe um Deus, né? Ou será que não existe um Deus? Como é que as coisas foram criadas? Como é que os seres vivem, né? A gente faz essas perguntas o tempo todo, e a verdade é que nós não temos respostas para essas perguntas nossas, pensando como homens que não creem na palavra de Deus, porque a gente é limitado. Como é que a gente vai saber como o homem como o mundo é criado, né? Então, as pessoas criam suas teorias, então foi uma explosão ali que criou todas as coisas, né? Eles se limitam às informações que eles têm, mas nós temos as respostas dessas coisas, porque na palavra Deus nos revelou coisas que nós não tínhamos como saber, porque o nosso entendimento é limitado.
Então, a terceira das grandes bênçãos que nós recebemos é Cristo, através de Cristo, nos é revelada a vontade de Deus, nos é revelado o plano de Deus, né? E a ideia aqui, se os irmãos puderem abrir em Colossenses capítulo 1, enquanto isso, Colossenses 1, os versículos 26 e 27. Né? A ideia aqui é de que a revelação de Deus ela é progressiva, né? Então, lá quando Adão ele foi criado, ele não fazia ideia das coisas que a gente conhece hoje, porque Deus ele foi revelando todo o seu plano com o passar do tempo, né? Inclusive a gente viu lá em Pedro, né, que os profetas eles ansiavam por ver as coisas ali que estavam escritas, por ver a promessa cumprida. Eles não conseguiram ver isso, mas nós hoje temos essa revelação completa. Então, com o passar dos anos, Deus foi revelando o seu plano através ali de homens que ele estabeleceu. E Colossenses 1 e 26 diz, né? O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, Paulo está falando um pouco, né, que esse mistério que ele teve oculto durante muito tempo, inclusive durante o Antigo Testamento, agora então em Cristo esse mistério é revelado, né? E Paulo ele vai falar aqui em Efésios, volte lá para Efésios, um pouco sobre esse mistério, né? Então, esse mistério que foi revelado para nós, ele refere-se ali à revelação de que todas as coisas serão unidas em Cristo no fim dos tempos, na plenitude dos tempos, conforme ele chama aqui, né? Então, o que estava previamente oculto foi tornado conhecido na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O que a gente conhecia de forma vaga, agora então na palavra nós temos a revelação completa de Deus. Só um momento aqui, deixa eu voltar para o texto. Deixa eu abrir aqui, que caiu a conexão. Vamos continuar ali no versículo 10 agora, se os irmãos puderem voltar para o versículo 10. Efésios 1, versículo 10. Deixa eu abrir aqui. Então diz, agora ele vai revelar o mistério, né? Isto é, de fazerem convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos, né? Então, esse mistério que foi revelado em Cristo ali é de que todas as coisas elas serão unidas em Cristo, né? Essa palavra fazer convergir, ela era usada ali no sentido de juntar várias coisas e apresentar elas como uma só. É a ideia de unidade, né? Então, o corpo de Cristo é a unidade, a ideia de que nós representamos algo único, uma coisa só. E é isso que Cristo, então, ele vai fazer na plenitude dos tempos, né? Todas as coisas vão ser apresentadas como uma só, seja nos céus, seja coisas terrenas. A ideia é de que vai ser estabelecido um reinado, né, que é o que a gente crê ali, em que Cristo vai reinar eternamente e as coisas vão ser uma só. Tudo vai ser unido na própria pessoa de Cristo, né? Então, se agora nós temos ali o pecado habitando, a gente tem discórdia no mundo, tudo isso vai ser encerrado quando Cristo então voltar ali pela segunda vez e resgatar a todos aqueles a quem ele fez filhos, né? Então essa é a terceira bênção que nós recebemos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele nos deu a redenção, ele nos libertou de uma situação em que nós não poderíamos sair, ele perdoou os nossos pecados, ele levou os nossos pecados embora, nos tornando agora dignos,
né, santos perante o Deus Pai por causa do sangue de Cristo, e Deus nos revelou o plano da sua vontade, Deus nos revelou de que Ele vai ali no final dos tempos unir todas as coisas na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E a última das bênçãos está ali no versículo 11 e no versículo 12. Então, Efésios 1, versículos 11 e 12, diz assim: Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, né? O 11 e o 12. Então, no versículo 11, aqui diz, né? No versículo 11, nele fomos também escolhidos. Em algumas versões, na sua versão aí pode estar, né? Em Cristo fomos também feito herança. É a mesma ideia aqui. Fomos escolhidos e fomos feito herança. Então, a quarta das bênçãos que nós recebemos em Cristo é a herança. A gente já falou isso também bastante em 1 Pedro, né? E se os irmãos já puderem abrir lá 1 Pedro capítulo 1, os versículos 3 e 4, ele vai falar um pouco mais sobre essa herança, né? Então, em Cristo, nós recebemos bênçãos que vêm de Deus, quando nós cremos, quando nós recebemos a salvação. É algo que pertence a Deus, mas como agora nós somos seus filhos, nós recebemos o que pertence ao nosso Pai. A mesma ideia de herança que nós temos aqui no nosso mundo, mas em vez de receber coisas materiais, nós recebemos coisas espirituais, porque são coisas que vêm do nosso Pai celestial, do nosso Pai espiritual. Então, olhe lá em 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança que jamais pode perecer, macular ou perder o seu valor. Herança guardada para nós nos céus, para vocês. Então, Pedro, ele diz que essa herança que nós recebemos em Cristo, ela é uma herança que ela não está sujeita com a deterioração do tempo ali, então ela não se desgasta. Ele diz que essa herança ela não se contamina com o pecado, né? Ela não pode macular-se, e diz que ela é eterna e que Deus guarda para nós essa herança nos céus, né? Então, não há nada que possa nos separar dessa herança que Deus reservou para nós no céu, né? E quando Paulo fala aqui, né, nele fomos também escolhidos, feito heranças, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas conforme ali segundo o propósito da sua vontade, o que Paulo está falando, né? Paulo está falando que fazer com que aqueles que creem em Cristo sejam herdeiros não foi algo arranjado, digamos assim, não foi algo que aconteceu por acaso, mas foi o próprio Deus que ele estabeleceu isso desde a fundação dos mundos, né? Como a gente viu ali no nosso encontro passado, o convite ele foi feito a todos, mas nós somos tão pecadores e tão miseráveis que a gente não aceitaria o convite de ser salvos. Então, Deus, na sua soberania, ele ilumina o nosso entendimento e nos dá essa herança. Falou, você não vai querer aceitar isso, mas eu estou te dando. Então, receba isso que eu estou te dando, né? A ideia é de que a graça de Deus é o único fator envolvido aqui nessa negociação, digamos, né? Então, nós, seres humanos, nós estávamos numa condição que nós não poderíamos sair, né? Nós éramos mortos, como Efésios vai dizer. Então, um morto, o que ele pode fazer? Ele não pode fazer absolutamente nada, ele está morto. Então, não há nenhuma ação nossa nessa obra. A ação é única e exclusivamente de Deus. E nós respondemos a essa obra de Deus. E aí sim, então, nós cremos porque Deus, ele nos escolhe para receber essa herança, né? Então, a ideia é, nós cremos não porque nós
compreendemos, porque nós tomamos a iniciativa, mas nós cremos porque Deus ele nos iluminou para que a gente conseguisse tomar essa ação. Então, é a ideia, né, de que tudo o que a gente faz é uma resposta ao que Deus fez por nós. É a ideia de que é a graça de Deus que nos alcança. Então, nós respondemos como a essa obra de Deus, né? Paulo ele vai falar isso no próximo versículo, versículo 12. Diz assim: por que Deus fez isso? Por que Deus fez essa obra? Ele nos tornou herdeiro, ele nos deu a redenção e ele nos tirou dessa situação por livre e espontânea vontade. O versículo 12 diz: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, nessa segunda estrofe, né, que começa no versículo 7 e vai até aqui o versículo 12, Paulo lhe considerou, né, o gracioso ato da redenção operado por Deus na pessoa de Cristo, no seu Filho, deu a conhecer o mistério da sua vontade de fazer com que todas as coisas ali sejam unidas em Cristo. Ele revelou a herança que ele tem nos santos, os quais ele havia predestinado de acordo com a sua vontade. Então, Paulo ele vai mostrar que o objetivo de tudo isso aqui, qual que é? É a glória de Deus. É como ele acaba o versículo, né? Então, o propósito de Deus não é a redenção em si, não é a eleição, predestinação ou qualquer coisa que seja. Qual que é o objetivo final de Deus aqui? É o louvor do seu nome glorioso por meio dessa obra que ele estabeleceu em Cristo, né? Isso vai se repetir por vários momentos aqui em Efésios, né? Nós fomos feitos heranças para que sejamos para o louvor da sua glória. Esse é o objetivo dessas bênçãos que nós recebemos em Cristo. A gente vai ver especificamente sobre isso aqui no final, depois dos versículos 13 e 14, porque a ideia de Paulo é a mesma no final de cada uma dessas estrofes, inclusive na que fala sobre o Pai nos versículos 3 e 6. Então, para a gente concluir, vamos para o versículo 13 e o 14, que agora vai mudar o foco novamente. Então, nós vimos 4 bênçãos que nós recebemos de Cristo, e agora nós vamos ver 2 bênçãos que nós recebemos do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Versículo 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Começar no versículo 13, né? Então, 2 das bênçãos que procedem do Espírito Santo, né? A primeira dela é que nós temos o selo do Espírito Santo, né? Então, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Então, quando um pecador, ele ouve a obra que Cristo realizou na cruz, quando ele entende que Cristo morreu pelos seus pecados, quando ele que Cristo ressuscitou e por causa dessa obra, então, ele é liberto dessa situação de morte, quando ele crê, imediatamente o que acontece é, ele é selado com o Espírito Santo, então ele passa a ser habitação do Espírito Santo de Deus no momento em que ele creu nessa obra, nessa salvação. E quando a gente ouve aqui, né, nós somos selados com o Espírito Santo, o que isso significa, né? Quais são as funções de um selo? Coloquei 3 funções aqui que a gente pode ver que um selo tem, né? Então, primeira delas, um selo ele garante o caráter autêntico de um documento, certo? Então, o selo, bem como a assinatura ali de um dono, ele atesta a genuinidade de um documento. Então, aquele documento ele é legítimo, aquele documento ele possui o selo ali que estabelece isso, né? E o selo ele fala de uma transação comercial que foi consumada, que foi realizada. Então, olha o que Paulo quer nos trazer com essa ideia de selagem do Espírito Santo, né? E até os nossos dias, quando documentos legais ali são, né, trocados, são tramitados ali, a gente ainda vê isso acontecendo, né? O selo ali, o lacre.
indo sobre esse documento que indica a conclusão dessa operação, dessa transação que foi realizada. Então, a ideia de Paulo aqui, Jesus ele consumou a sua obra da redenção na cruz, certo? Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Então, quando ele nos sela com o Espírito Santo, o que ele está querendo dizer, né? Que essa selagem é a garantia dessa transação final. Ele está falando que essa operação que aconteceu, essa compra por meio do sangue de Cristo, ela é legítima, ela é autêntica. E a selagem do Espírito Santo indica, então, de que isso foi feito por nós, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Quantos irmãos acham aí, né? A gente vê essa questão de selagem o tempo todo no Antigo Testamento, principalmente, né? Então, vocês lembrarem lá em Esther, né, o Xerxes, ele sela aquele decreto de extermínio dos judeus, e aí a consequência disso era qual? Que aquele decreto ele não podia ser revogado, porque ele foi selado pelo anel do rei, do imperador. Então, a ideia de que aquilo que foi feito não pode ser voltado atrás. Aquele decreto, aquela operação, ela é autêntica, ela é genuína. E aí, ali em Esther, então, eles não podiam revogar aquilo, então o extermínio dos judeus precisava acontecer, então foi estabelecido um outro decreto que deixava os judeus a oportunidade de se defender, né? Então, ele não anula o outro, mas ele selou essa nova outra ordem ali como um decreto com seu anel também. Então, olha lá em Romanos capítulo 8, versículo 9. Diz assim: entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, qual que é a ideia? Aqueles que são habitação do Espírito Santo, eles pertencem a quem? Que Paulo fala aqui. Eles pertencem a Cristo. Então, quando nós recebemos o Espírito, nós nos tornamos autênticos, digamos assim, genuínos nessa obra que foi realizada por Cristo, porque Deus, então, ele nos sela como marca dessa transação consumada. Segundo ponto ali da selagem, né? Que a gente já falou um pouco, né? Mas o selo ele marca uma propriedade também. Então, na época ali em que Paulo estava escrevendo, né? O gado, os animais ali, até os próprios escravos, eles eram selados como uma indicação a quem eles pertenciam. Então, você pertence ao fulano de tal, você vai ser selado com a identificação daquele fulano ali, porque você é propriedade dele, né? Então, Deus ele pôs o seu selo em nós, porque nós pertencemos a ele. Deus é o nosso dono. A gente viu em 1 Pedro isso também, né? 1 Pedro 2:9 vai dizer, né? Vocês são geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, quem é o proprietário desse povo? É o próprio Deus. Então, nós temos o selo do Espírito Santo, isso quer dizer que nós somos propriedades de Deus. Deus ele nos dá o seu selo para indicar a quem nós pertencemos. E o terceiro ponto da selagem, né, é que ele protege contra violação. Ele nos traz segurança, digamos assim, né? Então, abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 27, versículo 66. Mateus 27, 66. Diz assim, Mateus 27, 66. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Então, lacraram a pedra quer dizer que eles selaram a pedra. O que isso aqui indicava? Né? De que
a gente vê, né, eles armaram um esquema de segurança e, além de tudo isso, eles ainda lacraram a pedra. Então, esse selo romano ali sobre a tumba de Jesus era a garantia de que ele não seria violado. Claro que a gente sabe que depois ele foi porque foi um ato sobrenatural, mas humanamente falando não tinha como aquele lacre ser violado, né? A ideia de que aquela tumba ela tinha permanecido intacta. E isso é bem mais comum nos nossos dias, né? Você já fez alguma compra por aplicativo aí? Quando você recebe comida via aplicativo, ele vem lacrado, ele vem selado, né? E indica uma mensagem ali, como, não consuma esse produto se esse lacre estiver rompido. Por quê? Se o lacre for rompido, quer dizer que eles não têm mais como garantir a segurança daquele produto que você está consumindo. Eles não sabem o que aconteceram ali. Então, nós somos selados pelo Espírito Santo porque o Espírito Santo nos protege, ele nos dá segurança. É a ideia de que nós não podemos perder a nossa salvação, porque quem é a habitação do Espírito Santo vai ser protegido ali dessa situação. Então nós temos a garantia da nossa salvação por meio do Espírito que habita em nós. E é o que o que Paulo ele vai continuar falando no versículo 14 aqui, né? Versículo 14 diz assim, Efésios 1:14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, qual que é a segunda bênção que a gente recebe do Espírito Santo? Além da selagem, além desse processo que a gente viu aqui, a gente tem a garantia do Espírito Santo. E aqui é mais um conceito bem interessante da gente olhar ali o que isso significa, né? Então, a garantia ela significava o sinal em dinheiro que um comerciante, que alguém que estava operando alguma transação ali, ele tinha de depositar com antecedência ao fechar um contrato. Então, quando você casa ali, por exemplo, né, você vai fechar um contrato com diversos fornecedores e você tem que dar um sinal, você tem que dar a garantia de que você vai usufruir daquele serviço. Então, você dá um adiantamento, você dá uma parcela e então você consegue segurar aquele serviço que vai ser realizado. E se você não utilizar aquele serviço, você vai perder esse dinheiro. Então, as opções que eles vão te dar né, você pode usar mais para frente, mas você vai ter que usar. Se você não usar, o seu dinheiro vai ser perdido, né? Então, essa palavra garantia, ela se refere à primeira parcela de um pagamento, que garante, então, o que Paulo está falando aqui quando ele diz que o Espírito Santo nos dá essa garantia? O Espírito Santo é a primeira parcela desse pagamento. É a garantia de que o pagamento total, digamos assim, ele será efetuado. O que isso quer dizer? Quando nós somos a habitação do Espírito Santo, Deus está garantindo para a gente de que nós vamos usufruir de todas as bênçãos eternas que estão garantidas para nós. Então, mais uma vez, a confirmação de que nós não podemos perder a nossa salvação. Por quê? Deus já fez o pagamento, Deus já nos deu aquilo que nós precisamos para que a gente fique firme, para que a gente persevere até o fim. Então, o Espírito Santo é a garantia dessa primeira parcela que foi paga por Cristo em nosso favor. Então, nós estaremos na eternidade junto com Deus, porque nós somos selados. O Espírito Santo nos garante isso. Então, a experiência do Espírito Santo que a gente tem aqui nesse mundo é, como a gente já viu em Pedro, é uma antecipação das glórias que estão por vir. É a garantia de que a gente vai receber tudo que nós temos para receber por intermédio de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa obra realizada pelas três pessoas da Trindade. Então, para a gente concluir o nosso pensamento aqui, né? Como é que o texto ele acaba ali, o versículo 14? Né? Ele diz, para o louvor da sua glória. Todas as vezes que Paulo ele exalta aqui a obra de uma pessoa da Trindade, no versículo 6, no versículo 12 e versículo 14, ele termina o texto falando, para o louvor da sua glória.
Então, essas grandes ações que foram cumpridas por cada uma das pessoas ali, por meio desse trabalho voluntário, poderoso e soberano do nosso Deus triuno, elas são reconhecidas e recebidas por meio da fé, exclusivamente pela graça de Deus. E quando a gente se depara com essas verdades, qual que deve ser a nossa reação? Como é que a gente deve responder a essa obra, né? Então, a nossa vida ela deveria ser um tributo de gratidão por essas obras realizadas por Deus a nosso favor. Então, Deus sacrificou o seu Filho e Ele proveu o pagamento que era necessário para a nossa dívida. Ele nos tornou livre do pecado, livre do castigo que era merecido a nós. Deus ele revelou o seu plano secreto e Ele nos tornou parte desse plano. Ele derramou a sua graça sobre nós. Deus ele nos predestinou para receber a sua herança e Ele nos selou com o seu Espírito como garantia de que a gente vai receber todas essas coisas na consumação dos tempos. Então, é por isso que Deus é digno de ser louvado, irmãos. Tudo se resume ao que Deus fez por nós. Então, quando a gente lê aquele versículo, né, 1 Coríntios lá, 10 e 31, quer vocês bebam, comam, façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, é a forma como nós devemos viver mediante essas verdades, mediante a essa obra realizada pelo Deus triuno. Então, o nosso fim principal é glorificar a Deus e o fim de Deus também é glorificar a si próprio. Então, nós, como povo de Deus, nós entendemos essas verdades, nós compreendemos a obra que Cristo fez por nós, mas isso não é o suficiente. A gente precisa viver uma vida que seja grato a essa obra de Deus. Então, a nossa vida é um tributo de louvor e gratidão ao nosso Deus. É dessa forma que a gente deve viver, e é isso que Paulo ele quer nos ensinar através dessa passagem. Por isso que Paulo começa falando sobre isso. Paulo ele começa falando sobre o principal. Vocês receberam tudo isso em Cristo, vocês receberam tudo isso no Espírito Santo, vocês receberam tudo isso através do Deus Pai, então seja grato por essa obra. Viva a sua vida como um tributo ao que Deus tem realizado por você. Então, eu queria só terminar com um louvor. Então, uma das grandes formas que a gente tem de agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por nós é louvando, é adorando ao seu nome. Então, convidar os músicos aqui, o pessoal do louvor, para a gente cantar o hino que diz que toda a glória é para o nosso Deus. Então, essa mensagem que eu queria trazer para os irmãos, e a gente vai continuar nos próximos domingos estudando sobre a carta de Efésios ali a partir do versículo 15.